Começa mais um Vale Negócio Podcast, o podcast feito para dar voz aos empreendedores e empresários da nossa região. Eu sou o Breno Fernandes, apresentador desse programa, e junto comigo está o Eduardo e o Fraga. E aí, tudo bem com vocês? Ah, Breno, vou te falar que eu já tive bem melhor. Olha, não está quê, muito Edu? bom, não. Olha, está sendo bem complicado, bem difícil conseguir convencer a minha esposa em casa. A vida noturna é o bar, agora que inclusive está em reforma, que logo mais vai estar aberto para poder atendê-los. E também tem a gravação aqui do podcast. Essa vida minha não está fácil. A Fabiana Mas está a Fabiana está no meu pé. Tá no meu pé. Calma que esse problema vai ser resolvido hoje. A gente trouxe aqui um especialista que vai falar sobre negociação e como você vai lidar com sua esposa. Aí, vai, Tá bom. vai te Estou ajudar atento. a ganhar as Estou negociações atento. em casa agora também. Né? Tá bom. E é isso aí, pessoal. Hoje com a gente aqui vem um especialista em negociação com mais de 40 anos de experiência nessa área, o Jorge Pontual. Jorge, muito obrigado por aceitar nosso convite e vir falar aqui com a gente. O prazer é todo meu, sempre um privilégio estar com pessoas que são competentes no meu entorno e, claro, vindo compartilhar um pouco de técnicas de negociação para que as pessoas despertem para o fato de que não é mais possível a gente querer negociar utilizando só a experiência que a gente tem do dia a dia. É preciso buscarmos técnicas. Quem negocia bem sabe exatamente o que está fazendo desde a abertura da negociação. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Legal, bacana. Legal. Viu? Aí, ó, Beleza, já o gatilho. beleza. Não, já estou com a caneta e papel aqui para anotar Anota tudo. Não as perco um técnicas detalhe. aí, Não perco nada hoje. Jorge, para o pessoal te conhecer um pouquinho da sua trajetória, a gente faz uma brincadeira aqui com nossos convidados, que é tentar resumir a sua história em 1 minuto. Você consegue, cronometrando ali, em 1 minuto, falar um pouquinho por onde você passou e todos os feitos que você fez? Acredito que sim. Eu comecei minha vida profissional com vendas, com 16 anos, mas saí disso, fui ser professor de inglês. E um belo dia, em um jantar, eu toquei violão no final do dia e um gerente da Companhia Sul-América de Seguros falou, não, vem trabalhar comigo, você tem que parar de dar aula de inglês e voltar para a área comercial, que eu tinha dito a ele que tinha trabalhado com isso. Bom, de lá para cá, eu comecei então com seguros, trabalhei na Coca-Cola, trabalhei na Itaú Seguradora, eu também trabalhei em algumas grandes empresas do Brasil. No Brasil e no exterior, eu tive a oportunidade de trabalhar em 7 países da América Latina, trabalhar também nos Estados Unidos e, mais recentemente, nos últimos 2 anos, eu me dedico a fazer palestras e treinamentos em negociação, ajudando as pessoas a negociarem melhor. Dentro dessa minha carreira, comecei então como vendedor de seguro e terminei como CEO de uma grande locadora de automóveis. Que legal, né? Olha, ô Jorge, o que me chamou bastante atenção no seu Instagram é que justamente você fala isso, de vendedor a CEO, né? Agora, sem contar o tempo, explica pra gente aí, como que mágica que você fez aí, assim, no detalhe dessa trajetória toda da sua vida aí? Conta pra gente. Bom, na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito audaciosa, né? Então, dentro das empresas por onde eu passei, eu sempre procurei me destacar de alguma maneira. Por exemplo, quando eu comecei em seguros, na Companhia Sul-América eu trabalhava com seguros de automóveis, que é um seguro aqui no Brasil um pouco menos difícil de ser vendido. Quando eu fui para o Itaú, para a seguradora do banco, o desafio era vender seguro de vida. E era muito difícil vender seguro de vida. Aqui no Brasil as pessoas não gostam de ter perspectiva de morte, né? E aí, cara, aquilo me incomodava, um terror, e em dado momento me deu um insight. Eu falei, cara, eu não vou mais falar de morte. Eu vou falar de quem veio antes da pessoa que está negociando comigo. Então, comecei a experimentar o seguinte. Eu chegava na pessoa, dependendo da idade dela, eu perguntava pelo avô ou pelo bisavô. Por exemplo, pessoas jovens como vocês, eu perguntaria, seu bisavô ainda é vivo? E normalmente a pessoa me respondia, não, não é mais. Entendi. E me diz uma coisa, se o seu bisavô tivesse deixado um dinheiro bacana, uma boa quantia para o seu avô, a vida do seu pai seria diferente? Olha só. A partir disso, eu provocava na pessoa a percepção do seguinte, é normal seu bisavô não estar mais vivo. Entenda que você um dia também não vai estar. Um dia você vai ser o bisavô morto, né? Só que eu não queria falar isso, entendeu? Então, isso Diretamente. provocava um insight. E na negociação,
essa é a grande sacada do processo. É você planejar todo o teu speech antes de você começar a negociação. Então, esse Foi nesse insight... momento, por exemplo, na seguradora, que você percebeu, preciso aprender mais sobre negociação. E desenvolveu uma técnica como essa? Nesse momento, na seguradora, eu falei, eu não posso deixar para descobrir o que eu vou falar quando eu chegar na frente do cliente. Entendi. Eu tenho que entender o que eu vou dizer. Mas o que eu não entendi nessa época, eu era muito novo, eu estava com 19 anos, só entendi bem mais tarde, é que mesmo que nós tenhamos algumas técnicas, algumas colocações que nós julgamos serem excelentes, matadoras, como dizem as pessoas, não é você que tem que falar isso. Você tem que iniciar sempre buscando entender o outro lado da mesa. Então, dentro desse processo de planejamento, e nós vamos falar bastante sobre isso aqui, saber as perguntas que você vai fazer é fundamental. Então, nós brincamos aqui ainda agora com a esposa dele, eu falo isso de saber fazer as perguntas mesmo nas negociações pessoais. Então, por exemplo, ele quer ir num evento, num futebol com os amigos, num sábado, por exemplo, né? E vai propor isso à esposa dele, mas já houve estresse numa outra oportunidade que ele pediu a mesma coisa. O que eu orientaria? Antes de mais nada, faça isso com antecedência. Não deixa para falar na sexta, fala na segunda. Mas né? isso daí eu já aprendi. Vai lavando a louça durante a semana inteira. E quando for falar com ela, a primeira pergunta uma das perguntas é: meu amor, nós temos alguma coisa para fazer no próximo sábado? Ele ainda não disse o que ele quer fazer, ele está perguntando se tem. Vamos supor que ela responda: você está brincando, né? Você sabe que é o aniversário de mamãe. Ele vai falar o quê? Eu estou querendo jogar bola? Esquece. Pode jogo de bola. Pode botar a viola. Ou convida ela para jogar bola, né? Isso, com certeza ela vai topar. Convida a sogra, né? Não, a sogra que eu disse, né? Vamos comemorar com a sua mãe jogando uma bolinha. Pensou? Eu vejo que sua mãe Chama sempre ela teve uma futebol, aptidão. né? Top. Então, ao fazer essa pergunta, ele já sabe, cara, escapei de uma roubada, né? Eu não ia jogar futebol de qualquer jeito e eu ainda ia passar outro estresse que esqueci do aniversário da minha sogra. Então, a ideia de sempre termos uma ideia clara de onde que a gente quer chegar e qual o caminho que a gente vai trilhar é sempre muito positivo. Legal, e você deixou aí uma deixa, né, sobre a negociação familiar ou pessoal, né? E geralmente a gente acha que negociação é mais pro lado profissional. Existe alguma diferença aí entre essa negociação pessoal e profissional, comercial? Na verdade, a grande diferença é o envolvimento emocional, né? Muitas vezes, dentro da sua família, com seus irmãos, com sua esposa, enfim, com seus filhos, você vai ceder alguma coisa ou vai exigir alguma coisa que você normalmente não faria. Então, vou dar alguns exemplos. Muitas vezes, ao contrário do que se pensa, pelo fato de nós termos intimidade com a outra pessoa, nós temos um nível de exigência que nós não teríamos fora daquele relacionamento. Eu já tive a oportunidade de, conversando com um amigo, ele tinha brigado seriamente com o irmão dele por uma determinada razão, e ele me contou o que era, e eu perguntei para ele o seguinte: deixa eu te falar, se exatamente essa situação acontecesse com fulano, que era o nome de um amigo dele do trabalho, que eu também conhecia, você teria essa reação aí que você está tendo agora? Ele ficou branco da cor dessa folha de papel aí. Ele falou: rapaz, nunca pensei sobre isso. Eu falei: não, você não teria, cara. Você está tendo essa reação porque ele é seu irmão. Sim. Sabe, você perdeu o filtro. Isso que você está me contando é motivo para você estar aborrecido, mas não é motivo para você parar de falar com seu irmão, você está maluco. Mas isso você espera mais dessa pessoa mais próxima, é isso? Seria isso também? Eu acho que você tem menos controle. Porque, veja, há uma percepção equivocada sobre inteligência emocional, que, na minha opinião, é a habilidade mais importante que uma pessoa tem que desenvolver para negociar bem. Só que quando falamos de inteligência emocional,
na maior parte das vezes, as pessoas entendem que estamos falando de controlar as próprias emoções. Ok? É impossível você controlar as suas emoções. Nem tenta. Não tem jeito. Né? Sentimentos e emoções você não controla. Seria ótimo se a gente pudesse controlar. Já imaginou? Você está aí nos seus 18, 19 anos, você fala, cara, vou para bagunça, quero namorar pra caramba, quero sair, quero viajar. Quando você chega um pouco mais tarde, você fala, bom, agora resolvi baixar o facho, vou casar. Então você vai, escolhe uma mulher que vá ao encontro do que você procura, todas as características, e fala, bom, agora só falta eu encontrar com ela e dizer, coração, apaixona aí que é com essa que eu quero casar. Seria mole fazer isso, mas não é assim que rola. Né? A gente não controla o que a gente sente. Então, o que é inteligência emocional? É você controlar as reações que as suas emoções provocam em você. Legal. Isso é inteligência emocional. Então você vai sentir, mas você não vai reagir. Então, sabe aquela hora que você fala, eu tenho vontade de matar esse cara, mas você não mata? Pois é, isso é o extremo e é um exemplo muito fácil da gente vivenciar. Só que, no exemplo que eu dei anterior desse meu amigo, em relação ao irmão dele, ele com o irmão não vê necessidade de controlar as reações. Ah, sim. Então, quando Com você o tá amigo muito do trabalho, próximo, sim. Você, às vezes, fala o que vem pela frente. A pessoa falou, você nem pensa direito para responder, não controla a emoção e acaba descarregando algo que não precisava ser descarregado. Não controla a reação à emoção. Porque a emoção você vai sentir. Sim. Então, dá aquela pancada em você e você tem a maturidade de respirar e falar, cara, segura a tua onda. Deixa eu pensar melhor. Segura a antes tua de onda, responder. porque não vai falar o que você vai se arrepender depois. Sim. Com a esposa, com o marido, né, as esposas que estão nos assistindo, as namoradas, isso é muito comum. Agora, veja, um aspecto que é muito importante a gente entender é o seguinte, nós, seres humanos, né, o Homo sapiens, estamos nesse planetinha há 250 mil anos. Nós vivemos em algum projeto de sociedade há mais ou menos 9 mil anos. Ou seja, 241 mil, amigo, era pega para capar. Né? Salve-se quem puder. Tudo na natureza. Né? Tudo na natureza queria nos matar. De inseto, alimento, temperatura, tudo queria nos matar. Então, o teu cérebro, o nosso cérebro, montou um esquema que é o seguinte, cara, qual é a minha prioridade? A minha prioridade é manter esse camarada vivo. Como é que eu mantenho ele vivo? Poupando energia. Porque eu não sei quando ele vai se alimentar de novo. Se amanhã não tiver caça, se nós estamos no inverno, se está caindo neve, eu não sei quando esse cara vai comer de novo. Então, eu não posso gastar toda a energia dele. O nosso cérebro pesa de 3 a 5% do peso do nosso corpo total. Ele gasta 20% da energia. Se você tiver no que a gente chama de hiperfoco, aquela hora que você está estudando profundamente um determinado assunto, prestando muita atenção em alguma coisa, você está gastando de 25% a 30% de toda a energia que o seu corpo está gastando naquele momento, em um órgão que pesa 3%. Então, o que teu cérebro fez? Cara, é o seguinte, vamos montar 2 esquemas aqui. Né? Isso é explicado no livro Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar. É um livro denso, mas vale muito a pena dar uma olhada. Então, o cérebro fez o seguinte, vamos criar uma maneira rápida e uma maneira lenta. Gente, pelo amor de Deus, não existem 2 cérebros. Tá? O cérebro é um só. É só uma forma de ilustrar como funciona. O que é o rápido? O rápido é o que você faz todo dia. Se você dirige, você sobe escada. Por que a gente desce e sobe escada sem olhar para o degrau? Porque teu cérebro sabe qual é o esquema. Então, ele não gasta energia com aquilo. Né? Então, todas as nossas reações estão no cérebro rápido. Por quê? Porque o cérebro rápido está cuidando de você ficar vivo. Então, ele me ofendeu. Qual é a minha reação? Ou eu luto ou eu corro, porque eu me senti nesse momento ameaçado. Então, ou eu parto para cima dele para cancelar essa ameaça, ou eu corro dele para ele não continuar me ameaçando. É a reação rápida. Só que se eu fizer a reação rápida,
eu vou ser um maluco que não me controlo, a pessoa antipática, desagradável, que tudo grita, tudo fala mal, o tal do pavio curto, né? Que é aquela pessoa que ninguém quer conviver com ele. Por quê? Porque ele está deixando o cérebro rápido tomar conta. Para controlar as nossas reações, nós precisamos acionar o cérebro lento. E o cérebro lento é esse que não vai deixar a gente reagir. Então, ele me ofendeu, eu tenho que respirar aqui e falar, cara, não é com você. Ele acabou de colocar uma situação aqui que nenhum dos outros dois que estão na nossa conversa se ofenderam. Não está falando de ti, né? Então, esse controle é exatamente na hora que a gente aciona essa parte não econômica de energia do nosso cérebro para não permitir que a gente tenha essa reação. Só que nada no seu organismo gasta mais energia do que esse autocontrole. Então, nós trabalhamos o dia inteiro, correto? Sim. O dia inteiro você está se controlando, para não Sim. gritar com o cliente, para não gritar com o chefe, para não gritar com um amigo. Quando você chega em casa ou quando você encontra o seu irmão, você fala, cara, você internamente, né, não conscientemente, você fala, quer saber? Estou de saco cheio de me controlar. Então, como eu tenho intimidade com a minha esposa, como eu tenho intimidade com meu filho, intimidade com meu irmão, com esse aí, cara, eu chuto o pau na barraca. Por isso que a pior hora para você pedir para jogar o futebol sábado de manhã é no fim do dia. No fim do dia, olha. Porque a sua esposa está cansada de se controlar e você está cansado de se controlar. O primeiro sinal de estresse é todo mundo gritando, dedo na cara, batendo porta. Por quê? Porque, cara, você está de saco cheio de se controlar. E a sua energia já foi gasta o dia inteiro, né, com isso. E aquela pessoa você tem intimidade. Então, cara, tira o freio e vão para cima. Usa só a parte rápida daí. Isso aí. E não funciona não, cara. Não funciona, não né? funciona. Mas então a parte lenta que a gente usa mais na hora de negociar. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Então... Só que você só consegue fazer isso se você tiver no controle da negociação. E para que você tenha controle, você tem que estar planejado, sabendo exatamente em que ponto da negociação você está. Legal. Jorge, o planejamento, então, é a palavra-chave. Eu diria que é o principal. O que eu ia perguntar é justamente isso. Você vai fazer uma negociação. Quando você vai sentar à mesa, o que você leva para uma negociação? Como você daria para a gente uma dica de que você prepara para uma negociação? Vamos lá. Bom, se estivermos falando de negociações comerciais, né, o primeiro ponto e o mais lógico, você tem que conhecer profundamente todas as características daquilo que você está indo negociar. Ok? Mas tem que tomar muito cuidado para não confundir característica com benefício. Vocês sabem qual é a diferença de um para outro? Não, estamos aqui para aprender. Estamos aqui para aprender. Então vamos lá. Você conhece tudo sobre... Me fala um produto, por exemplo. Você gosta de área, você que é da área financeira. Tá então, bom. Investimento. Investimento. Tá Diferentes áreas de aplicação Legal. Financeira. Né? Então, você domina, você conhece todas as possibilidades, desde as mais arriscadas até as mais conservadoras. Ok? Esse domínio, você como um profissional dessa área, tem que ter. Ok? Só que, na hora em que você vai negociar com uma pessoa, o que está no planejamento? Primeiro, um planejamento prévio. Dentro do possível, entender quem é essa pessoa. Então, aquela pessoa te convidou para ir ao escritório dela, à casa dela, porque ela está precisando de uma assessoria financeira para os investimentos dela. Legal. O ideal é que você corra no LinkedIn dessa pessoa, Facebook, Insta. Cara, quem é amigo dessa pessoa? Uau! A Ana Lúcia, minha amiga, que me acompanha no Instagram, é conectada nele. No LinkedIn eu vi que o Eduardo é conectado nele. Entre em contato com essas pessoas. Olha, eu estou com uma entrevista com o João Batista. Você é amiga dele? Só conheço bem ele. Você se importa de falar um pouquinho para mim? Como é que ele é? Ele é um cara mais tranquilo, mais afável? Enfim, tentar entender aquela pessoa antes de chegar nela. Antes de chegar próximo a ela. Esse é um ponto. O segundo aspecto é, dando ou não dando para fazer essa pesquisa anterior, ao chegar, se apresente, agradeça a oportunidade
e fala o famoso pois não. Em que eu posso lhe ajudar? Legal. Né? Como é que é a sua situação? Aí você pergunta, Jorge, mas o que está no planejamento? O planejamento são as perguntas. Na tua experiência como um assessor financeiro, quais as informações que você precisa para embasar o seu discurso, para trazer aquela pessoa para você e ela acreditar que você é a melhor opção para assessorá-la nesse desafio? Essas perguntas você desenvolve à medida em que você tem experiência em aplicar as negociações e na medida que você tem humildade de conversar com pessoas que fazem o que você faz e perguntar para elas quais as perguntas que ela faz. Legal. Então, eu diria que não só o planejamento é essencial e é fundamental e é muito importante, mas dentro do planejamento, as perguntas que você irá fazer ali, naquele momento, antes de começar a falar, são fundamentais. Agora veja, pessoal, e de forma nenhuma eu estou dizendo aqui para a gente fazer um interrogatório. É um bate-papo. Sim. Então eu estou conversando com você sobre automóvel. Eu sou um profissional que vende automóveis em concessionária e você chegou na minha concessionária, né? E tem um modelo X que você veio ver. O que se faz normalmente em concessionária? O vendedor levanta e começa a mostrar o automóvel. Ok? Do meu ponto de vista, isso é um equívoco. Eu não tenho que mostrar o automóvel. Você chegou na concessionária, olha, estou interessado naquele modelo, parará. Opa, olha, fico muito feliz de você estar aqui, esse modelo realmente tem vendido muito, mas só senta um minutinho, eu já vou lhe mostrar o automóvel, deixa eu entender um pouco mais a sua necessidade, se o senhor não se importa. Esse automóvel, o senhor está comprando para o senhor? Ou é presente para alguém? É o carro da esposa? Entendi para quem é. É para você. Você vai usar esse automóvel mais para o trabalho ou mais para o lazer? Para minha surpresa, você diz, não, praticamente só para o lazer. Eu, durante a semana, não ando de carro. Eu vou para o trabalho de moto. Informação que eu não tinha. Bem bacana. Você sabe que, olha como é que eu coloco assuntos entre as perguntas. Então você me diz, não, eu vou usar só para o lazer, eu só vou trabalhar de moto. O senhor sabe que muitas pessoas têm feito isso, esse trânsito está uma loucura, né? E muitas pessoas têm lançado mão realmente da motocicleta e em relação à mobilidade dela é realmente melhor. Qual motocicleta que o senhor tem? Eu tenho uma Harley Davidson, né? Uma Deluxe Harley Davidson. Cara, eu já sei que é uma pessoa conservadora. Quem é da Você pegada... já traça o perfil da pessoa, né? Quem é da pegada, quem está afim de ir para Anhanguera, botar 160 km por hora igual um maluco, sabe? Não anda de Harley, cara. Né? Então, na hora que o cara me fala, não, eu tenho uma Kawasaki Ninja, né, que eu mandei importar, você fala, cara, ele já tem, provavelmente o perfil dele é mais audacioso. Né? Então, não precisa de meia hora de conversa. É trocar algumas informações para entender qual é a abordagem. Então, veja, vamos dizer que eu tenha um automóvel numa concessionária e chegue para mim um casal na faixa dos 70 anos, querendo ver aquele modelo. Ok? E nessa conversa eu descubro que, na verdade, a filha deles conseguiu um ótimo emprego, mas é em Taubaté, e eles moram em São José. E a partir agora do próximo mês de março, eles, os avós, é que vão levar e trazer os netos da escola. Ok? Então, é para isso o carro. Eu vou mostrar o carro. O que eu vou falar? Vou falar da segurança, do conforto. Eu vou falar da qualidade do veículo em relação à facilidade de eventualmente colocar um carrinho de bebê, ou do bagageiro colocar uma bola ou alguma coisa para a criança brincar. É disso que eu vou falar. Ok? Nessa mesma concessionária chega um rapaz de 23 anos que está comprando o primeiro carro dele, solteiro, gostaria de ver aquele carro. Na conversa eu vejo que ele é uma pessoa mais arrojada, gosta um pouco mais de velocidade, é provavelmente uma pessoa preocupada com design.
o que eu vou mostrar nesse automóvel? Eu vou falar da estabilidade, eu vou falar da potência do motor, eu vou falar da qualidade do multimídia, eu vou falar da qualidade do som do carro. Aí eu pergunto para vocês, para quem eu estou mentindo? Para o senhor ou para esse rapaz? Para ninguém. Pra ninguém, Só né? tá Ninguém. trazendo os pontos Só mais elencou importantes os pontos pra cada mais um. importantes. Né? Isso se chama não ficar preocupado com característica e sim com benefício. Então, definindo o que é benefício, toda característica que vai ao encontro de uma necessidade. Legal. Tudo que não for benefício, zip, fica quieto, você não tem que falar. Só Que é- se for perguntado, né? Mas dificilmente você vai ser, mas você tem razão. Se for, tudo bem. Mas imagina eu chegar para esse casal de idosos, na hora que eu abro a porta do carro, eu digo, o senhor vai adorar. Ele vai de 0 a 100 em 8 segundos. A estabilidade da curva é um espetáculo. O senhor vai fazer curvas a 130 por hora. Esse cara vai fugir da minha concessionária. Entendeu? Porque eu estou usando o meu conhecimento de maneira errada. No exemplo que eu dei dele aqui, ele vê que uma pessoa é conservadora e ele tenta oferecer para essa pessoa uma aplicação em bolsa de valores. Sim. Tá? Que a pessoa tem ojeriza a bolsa de valores. Ela não quer nem ouvir falar em bolsa de valores. Mas, no entanto, ele não fez o dever de casa antes. E só de ele falar em aplicação de bolsa, já criou naquela pessoa uma percepção de que talvez ele não seja a pessoa mais adequada para me Talvez ele assessorar. esteja preparado para isso. Eu acho que ele está mais preparado para trabalhar com pessoas que são mais jovens do que eu, que estão dispostas a risco. Não sei. Talvez tenham me indicado a pessoa errada. Então, o planejamento é fundamental. Planejar as perguntas que serão feitas, planejar o que você vai fazer com as respostas. Né? Então, se você está fazendo aquela pergunta, ela não pode ser uma pergunta ao acaso, ela tem finalidade. Tá. Qual a informação que eu estou buscando ao fazer esta pergunta? E ao obter essa informação, o que eu vou fazer com isso? Qual que vai ser a ação pós... Para que você quer saber isso? Em outras palavras, a Aham. pergunta é essa. Você quer saber isso para quê? Legal. Né? Na verdade, todo mundo pergunta. Cara, esquece. Não é todo mundo pergunta. Você vai perguntar o que é essencial dentro do teu entendimento, do seu conhecimento. Legal. Dentro da situação pessoal, né? Às vezes você precisa pedir um favor a alguém. Às vezes você precisa falar de alguma coisa que a pessoa não quer ouvir, né? Então, fazendo uma ou duas perguntas antes, você pode descobrir se aquele é ou Já não direciona o momento. melhor a negociação, né? Direciona e às vezes até impede você de fazer De ir besteira. para o caminho errado, alguma coisa do Né, tipo. de falar, nesse exemplo que eu dei aqui, da situação de que, na verdade, neste sábado é aniversário da sogra dele, ele insistir em falar do futebol é o famoso tiro no pé. Verdade. Sabe? Não tem, recolhe o trem de pouso e sai voando, filho. Não pousa não que vai dar encrenca. Ô Jorge, e no período da negociação, deve ter, né, um manual prático ali das fases da negociação, conforme você vai se aprofundando. Quais são as habilidades, os caminhos que a gente passa durante o período de negociação? Olha, há vários autores que falam sobre isso, e o que eu posso dizer a você é que esses diferentes momentos têm diferentes perguntas que você vai fazer, ok? Porém, eu não gosto da ideia de que essas fases elas são sequenciais obrigatoriamente, ok? Então, você entender as fases de uma negociação é muito importante, mas é muito importante você entender que aquilo dali é um GPS, é o seu Waze. Em algumas oportunidades, ou você vai pular a etapa, ou você vai ter que falar, cara, eu achei que eu já estava aqui, mas com essa reação dele eu já vi que eu mapeei errado. Vai Eu tenho- depender do perfil da pessoa que você está negociando. Do Você perfil vai da encaixando pessoa- as fases de acordo com... De acordo com a situação. Então, veja, a primeira fase, claro, é a sua apresentação. Né? Como você vai chegar Essa daí naquela não tem pessoa. como inverter a ordem, né? Essa não tem o que fazer. Basicamente, né? você que inicia a reunião também, né? Mas você sabe que primeiro, quase isso.
Por que eu estou falando quase isso? Porque há um equívoco que as pessoas cometem do seguinte: eu fui convidado para uma reunião. As pessoas me chamaram, me demandaram para uma reunião. E eu estou indo para essa reunião, ok? Quando eu chego lá, tudo que eu vou fazer é cumprimentar, agradecer e dizer: olha, o senhor me convidou aqui, você me chamou aqui, pois não, o que eu posso ajudar? As pessoas cometem um erro de serem chamados para uma reunião e iniciarem a conversa. Por que você vai iniciar a conversa se você foi convocado? Ah, porque eu sei o que ele vai falar. Será? Será que você sabe mesmo? Será que ele não vai falar exatamente o contrário do que você está imaginando? Você está imaginando que ele te chamou para te demitir e ele está te chamando para te promover? Será que você está achando que ele te chamou para cancelar um contrato? Na verdade, ele vai te apresentar o irmão dele para mais um contrato? A gente não sabe. Então, tem uma situação que é muito complexa em negociação, que é a bendita da dedução. É absolutamente normal você deduzir coisas antes de começar a negociar. Todos nós fazemos isso. Todos nós deduzimos. Mas a dedução não significa necessariamente a realidade. Tá. Então, eu deduzi que ele me convidou para cancelar o contrato. Ou ele me convidou porque eu soube que houve um problema no fornecimento dele, ou eu soube que contaram para ele uma coisa que eu fiz, às vezes em relacionamentos pessoais, eu já chego me defendendo. Sim. Calma, não foi você que chamou a conversa. Então, entenda primeiro a conversa. Jorge, o que eu faço com as deduções? Checa se aquilo que você deduziu é verdade. Olha, eu vi que você anda de Harley Davidson normalmente, e meus amigos que andam de Harley Davidson são pessoas um pouco mais conservadoras. Eu poderia dizer que você é uma pessoa mais conservadora? Ah, com certeza, Jorge. Eu gosto das coisas bem no lugar certo e tal. Eu deduzi que ele é conservador porque ele tem uma determinada motocicleta. É provável que ele seja, mas não caminha por aí sem checar. Tá. O que não foi dito, não foi entendido. Né? Perfeito. Então, controla a ansiedade, respira e checa. Legal. Né? E checa. Então, uma situação. Cheguei para conversar. Né? Cheguei para negociar. Estamos falando de uma negociação comercial? Estamos. Você está vestido adequadamente para essa negociação? Eu estou indo visitar uma pessoa que eu olhei o LinkedIn dela, a foto do LinkedIn dela, ela está de terno. Eu vejo que ela trabalha num segmento que é um segmento mais sério. Eu vou visitar essa pessoa de camisa polo, calça jeans e tênis? Não é o ideal. Ah, Jorge, eu quero levar um ar jovial. Amigo, guarda o teu ar jovial para uma outra oportunidade, porque aparentemente não é uma pessoa que valoriza isso. Ah, mas você acha que eu devo ir de gravata? Não, eu só acho que você não deve ir de camiseta, calça jeans rasgada e tênis. Ficou na moda, né, agora, né? É, A pessoa agora usa moletom e acho que é isso, né? E umas coisas assim que não dá para entender, como, por exemplo, a pessoa usar terno com camisa social e colocar um tênis branco. Né? Sabe o que parece para mim, cara? Que aquela pessoa está pedindo desculpa que está de terno. Né? Ó, desculpe aí, eu tive que vir de terno, vocês me perdoem. Olha, eu estou de tênis. Cara, você quer botar um tênis com terno, não tem problema, mas bota uma t-shirt, né, por baixo, bota uma camisa polo, para combinar, cara. Porque você de camisa social e tênis branco, pelo amor de Deus, mas enfim. Né? Enfim, ao chegar, você já tem que causar uma boa impressão. Não é só Então, a apresentação do seu né? serviço, do conteúdo, também a apresentação cara, visual, você né? se vende quando você chega. Né? Quando você chega, você se vende. Então, você tem que estar vestido adequadamente para aquele ambiente. Claro, você está indo visitar uma startup, problema nenhum, você está de camisa polo, problema nenhum, você está de calça jeans e de tênis, é a roupa daquele ambiente, está tudo lindo. Você está indo no Parque Tech aqui de São José, está tudo lindo. E não é um lugar para você ir de terno mesmo. Né? Mas, se veste adequadamente, né? Você usa barba, tem a sua barba bem aparada, bacana. Você não usa barba, então faz a barba antes da reunião. Né?
uma aparência legal, se é uma mulher, uma maquiagem leve, uma roupa bacana, né, sem muitos decotes, sem nada que chame mais a atenção do que a própria pessoa. E aí, se apresenta de maneira cordial, sorriso no rosto, né, cumprimente com um cumprimento firme, nada daquela mão mole, horrorosa. Né? E aí... Um monte de gelatina. Essa primeira abordagem, você já chegou, já agradeceu? Cara, agora é a hora de você mapear, né? Você entender aonde você está e de que forma você vai argumentar. E para isso a gente já falou bastante, é o seu planejamento, as suas perguntas. Você captou as informações. Essas informações vão fazer você deduzir algumas coisas. Cheque se a sua dedução está correta, dentro do que eu falei aqui no exemplo da motocicleta. Bom, já entendi, já chequei, está na hora de eu colocar meu conhecimento na mesa. Qual é o conhecimento que você vai colocar? Tudo que você sabe que vai ao encontro do que aquela pessoa te orientou a dizer. Porque, na verdade, todo o teu argumento ela já te disse. Quando as pessoas me falam assim, olha, faça o meu treinamentozinho de 12 de 29, né? Tem isso no Instagram, né? Eu vou te ensinar frases de fechamento que vão duplicar o seu faturamento. Eu morro de rir quando eu vejo isso, cara. Morro de rir. A questão não é a frase do fechamento. Você conduz o fechamento desde a hora que você chega. Porque a pessoa vai praticamente te dizer, olha, eu vou te contar tudo que você tem que me dizer para eu fechar com você, tá? Segura aí. E quando é que ela vai te dizer isso? Quando você fizer as perguntas certas. Então, é muito menos difícil você conduzir uma negociação entendendo o que a pessoa quer ouvir, do que você impor à pessoa um treinamento chamado tudo sobre a minha empresa que você não me perguntou e nunca quis saber. Né? Em negociações pessoais é idêntico. Né? Se ele for conversar sobre o futebol que ele quer ir, ou que você quer ir, ou um fim de semana, que eu, por exemplo, gosto de mergulho, né? Fim de semana que você quer ir mergulhar, mas na última vez que você foi mergulhar, a esposa ficou chateada que você voltou um pouco mais tarde. Tem um outro ponto da negociação que é muito importante, que é você ter feito a lista de concessões que você está disposto a fazer, se for necessário, para conseguir o que você quer. Por que eu falei se for necessário? Porque às vezes a pessoa prepara as concessões, ao outro lado não pediu nada e a pessoa sai dando tudo. Você deu já. Né? Não precisa. Se o outro lado não pedir concessão, você vai ceder para quê? Vou te dar um desconto, vou te dar um brinde, vou te dar um prazo, né? Vou te reduzir o prazo de entrega. Né? Então, dentro da brincadeira aqui dos casais, né? Eu também sou casado, claro, e eu quero muito fazer alguma coisa que eu sei que a minha esposa não gosta muito. Né? Mas ela sabe que tem coisas que ela gosta muito que eu não sou muito chegado. Né? Ela gosta de ir, sei lá, ir ao cinema, ir ao shopping, ou ir na casa da minha sogra, passar o domingo o dia inteiro lá, ou passear, ir numa determinada praia que eu não gosto. Eu sei que ela não gosta, eu sei que ela sabe. Então, para fazer isso que eu estou querendo muito fazer, eu estou disposto a ceder isso que eu não gosto muito, mas que ela adora? Cara, até que estou. Então, como você faria? Né? Como você faria? Você pode utilizar até uma vez que ela te aborda. Por exemplo, eu estou querendo muito ir lá na praia tal, eu estou querendo muito ir lá em Campo do Jordão esse sábado e você não está a fim de ir. Ou até está, mas um joguinho duro. Poxa, mas nesse sábado, cara, não estava a fim de viajar, pegar carro, tá? Não, vamos, tá. Deixa eu te falar, cara, olha, não estou muito a fim de ir, mas você está querendo ir? Vamos. Mas no outro sábado, eu estou querendo ir mergulhar. Vamos para Campo do Jordão nesse sábado? E no outro sábado, você não se importa de eu ir mergulhar? Então veja que você entendeu o jogo. O jogo é esse. Que é, o que eu posso ceder que custa pouco para mim e vale muito para o outro lado? Estou precisando ceder? Estou.
Então cede devagar. Eu lembrei agora da própria história que você contou na sua palestra do cara que tinha uma secretária que ele teve que demitir essa secretária, não é? Como que era essa história mesmo? Na verdade... É bem parecido com isso que você falou agora, né? São dois amigos conversando e o cara estava muito chateado que ele ia demitir uma secretária que trabalhava com ele já há quase 3 anos. E aí esse amigo falou com ele, mas, Luiz, você vai demitir essa pessoa? Você só elogia essa pessoa. Né? Você, cara, não para com secretária nenhuma, ela está com você há quase 3 anos. Ele falou, sabe o que é, rapaz? Ela está insuportável. Insuportável. Todo mês ela falta 2, 3 dias. Ou chega atrasada, ou sai mais cedo. E o amigo perguntou, mas, gozado, ela não era assim, o que houve? Não, foi o seguinte, há alguns meses, ela me falou assim, Sr. Luiz, eu posso sair um pouco mais cedo hoje, porque eu estou querendo passar na casa da minha mãe para conversar um assunto com ela, e ela dorme cedo, o senhor se importa? Eu falei, não me importo. E ela foi. Rapaz, passou uma semana, ela falou, Sr. Luiz, o senhor se importa que eu chegue um pouquinho atrasada? Sabe o que é? Eu estou querendo passar numa determinada loja que abre às 8 da manhã, mas fecha cedo. E eu falei que não. Rapaz, agora toda semana é isso. Ou chega atrasada, ou sai mais cedo, ou fica mais tempo no almoço. E esse amigo falou, Luiz, quem está errado é você. Sua secretária está certa. Né? E aí o cara ficou mais pé da vida. Ele, vem aqui te contar um negócio que eu estou chateado. E você ainda vem me dar sermão. Ele falou, não é sermão. Você não entendeu que toda concessão tem que ter uma contrapartida. Então, na hora que a sua secretária falou, Sr. Luiz, eu posso sair às 4 da tarde porque eu quero passar na casa da minha mãe? Você devia ter falado, claro que sim, dê atenção à sua mãe. Essas 2 horas que você vai sair mais cedo, você pretende pagá-las quando? Pronto, ia matar o problema. Então, ali, nos próximos dias, você fica meia hora a mais durante 4 dias e está resolvido. Na hora que a sua secretária entendesse que aquele pedido tem um preço, ela não pediria outra vez. Então, mesmo que você quisesse ceder a primeira vez, para não parecer antipático, na segunda, você já devia ter colocado um preço. Pessoal, é preciso entender uma máxima de negociação, que é o seguinte: ceder sem pedir nada em troca não gera boa vontade, gera ganância. É o famoso goodwill, né? Eu vou fazer isso para ela ver que eu sou legal. Não, ela não vai ver que você é legal, ela vai ver que você cede e vai pedir um pouquinho mais. E aí quando você vê, virou uma bola de neve. Vai acumulando. É só do lado, né? Na hora que só um cede. Eu vejo pessoas, né, com essa história de a pessoa me cede, me pediu 5% de desconto. O que custa dar 5% de desconto? Depende. Eu não gosto da ideia de desconto. Eu prefiro dar algum benefício, um prazo a mais, um prazo de entrega mais curto, alguma coisa que eu tenha estudado antes, mas não mexer em preço. Eu não gosto da ideia de mexer em preço. Mas vamos dizer que a pessoa resolva mexer. Você me dá 5% de desconto nesse valor que você está me dando para a gente fechar? A pessoa fala, não, 5% eu dou sim. Interessante. Agora, o prazo de pagamento que você está falando 30 dias, pode ser 60,90? Poxa, 60,90, eu já estou te dando 5%. Não, rapaz, vamos lá, para a gente fechar. Tá bom, vai, 60,90. Agora, aquele acessório que você diz, cara, isso não tem fim. Isso não tem fim. Jorge, como é que eu faço se eu quero ceder esses 5%? Está no meu planejamento. A colocação sempre coloque a condição antes. Então, você pode me dar 5%? Se o senhor fechar comigo agora, eu posso ver se eu consigo dar esse 5% para o senhor. A condição primeiro. Certo. Depois. Não é, eu vou lhe dar 5% se você fechar agora. Não. Se o senhor fechar agora, eu posso ver se eu posso lhe dar os 5%. Tá. Por que isso? Porque na hora que você fala, eu te dou os 5% se você fechar agora, você já deu. Ela já entendeu na primeira... Você já deu, cara. E ainda você falou uma frase, posso ver se eu consigo dar os 5%. Isso aí, condicional. É o que a gente fala em negociação, deixar a porta aberta. Deixa a porta aberta. A pessoa fala, não, se você conseguir, eu fecho agora, se você conseguir. Você pode simular uma ligação, que se bem que isso é muito batido em negociação, né? Ou você pode consultar suas tabelas e falar, olha, 5% eu não consigo, mas eu consigo
Se o senhor fechar agora, eu consigo 3%. Tá? Para valorizar aquele desconto que você está dando. Mas, de novo, eu não defendo dar desconto. Tá? Eu defendo um planejamento que permita algo que você pode ceder que te tire da ideia de diminuir o seu preço. Preço que você diminui uma vez, dificilmente você volta ele para o patamar que você quer. Então a ideia de desconto não me atrai, mas enfim, independente do que você vai fazer, se você for ceder alguma coisa, primeiro o que a pessoa tem que fazer. É que o brasileiro gosta de um desconto, né, Jorge? Sim. Não tem essa cultura que o brasileiro quer sempre levar uma vantagenzinha nos negócios? Olha, isso não é Brasil, isso é mundo. É. Tá? Mas o que eu digo é o seguinte, as pessoas são mal acostumadas. Né? A pessoa acostuma mal aquele cliente e depois reclama do cliente. Eu vejo, por exemplo, pessoas reclamando, pô, toda hora esse WhatsApp aqui, e quando eu não respondo, as pessoas ficam reclamando. Quem acostumou as pessoas a ter resposta na hora? Foi a minha avó ou foi você? Não, foi você. Então não reclama, cara. O meu WhatsApp mesmo tem uma frase que diz o seguinte: se for urgente, me ligue. Me ligue. Está lá, escrito lá. Então, veja, o meu normal de WhatsApp é meia hora, 15 minutos. Mas já aconteceu de uma pessoa me mandar mensagem 10 da manhã e eu responder 4 da tarde. O que eu estou ensinando para essa pessoa? O WhatsApp é necessário, mas não é minha prioridade. Se eu estiver numa reunião, se eu estiver num atendimento, se eu estiver fazendo algo que para mim é importante, eu não vou te responder na hora. Ah, mas era urgente, então você devia ter me ligado. Na primeira vez que você falar isso, o outro lado já entendeu que o seu WhatsApp não é prioridade. Vamos para a história do desconto. Se você, toda vez que visita o cliente, você tem desconto para dar, esse cliente sempre vai te pedir desconto. Agora, aonde que mora o segredo do desconto? Né? Jorge, o que eu faço para negociar quando um cliente diz, eu tenho um produto igual ao teu, mais barato? Né? Ou, esse teu produto está muito caro. O que eu penso? A primeira coisa que eu penso é, você deixou preço para o final. Não se deixa preço para o final. Preço faz parte do processo. Se o meu produto é muito bom, eu confio nele, mas eu sei que ele é um pouco mais caro que o produto do meu concorrente, isso faz parte do assunto. Lembra que eu falei que a gente tem que descobrir as necessidades para só falar os benefícios? Eu sei que é mais caro, tá? O meu copo, eu estou vendendo esse copo aqui, e um copo semelhante a esse do meu concorrente, que não tem a qualidade do meu, é um pouco mais barato. E eu descobri que você gosta de copo âmbar, que você gosta de um copo colorido. Na minha negociação, eu vou falar, olha, foi bom você ter falado nisso, porque realmente nós temos os copos coloridos com a maior duração do mercado. O que eu quero dizer com isso? A nossa cor não desbota. Há muitos concorrentes que vendem um copo bonito, e se esse copo, por acaso, ficar no sol, ficar com muita claridade, ele começa a descolorir. Por isso que o nosso copo, ele é um pouco mais caro que o concorrente, mas ele é um copo de maior qualidade. Cara, o recado está dado. O recado está dado. Agora, meu copo é mais caro. Não, esse copo é muito bonito. Esse copo tem muita cor. E quanto custa? Não, olha, mas deixa eu falar um pouco mais. Eu estou com medo de falar preço. Cara, está tudo errado. Está tudo errado. E é claro que esse cliente vai te pedir desconto. Sim. Você mesmo acha que não vale. Tem que Imagina ficar se justificando, né? Você fica se justificando, você fica quase pedindo, pelo amor de Deus, não me pergunta quanto custa. Né? Então, a atitude de não dar desconto é uma construção desde o início da conversa. Não tenha medo de falar preço, não tenha medo de falar condição de pagamento, se você realmente acredita que aquele teu produto, aquele teu serviço vale o que você está cobrando. Se você sabe disso no teu coração, você entende desse produto e você sabe que o que você cobra é justo, não tenha medo de falar sobre isso.
Não tem por que ter medo. E como lidar com a pressão, então, durante a negociação, né? Porque a gente está lá, a gente planejou, seguindo as etapas, conseguiu entender as necessidades, mas tem a pressão psicológica ali, às vezes acaba cedendo. Nervosismo, emoção, estresse. um dia que você não está muito bem, né? Alguma coisa do tipo. Não tenha dúvida que a maior dificuldade de profissionais de negociação é a bendita da ansiedade, né? A ansiedade faz, muitas vezes, nós tomarmos atitudes que a gente não quer tomar. Então, a pressão do outro lado, ela é normal. Faz parte. Se nós estivéssemos do outro lado, nós também estaríamos pressionando de diversas formas. O seu autocontrole e o conhecimento que você tem daquele produto, daquele serviço ou daquilo que você está negociando é que são fundamentais para te dar a segurança de não deixar a tua ansiedade tomar conta. Então a pessoa começa a te pressionar. Olha, nesse preço eu não tenho condição. Ah, não, com esse prazo de entrega, tá doido, eu preciso metade do tempo de entrega que você tem, você está maluco? Não, rapaz, e qualquer fator desse de pressão, você tem que ter a tranquilidade de contra-argumentar sem parecer estar nervoso, sem concordar com o outro lado. Agora, Sem concordar também? É o concordar discordando. Tá. Né? O que é o concordar discordando? Você fala, Jorge, esse copo não tem a qualidade que você está falando. E eu vou te dizer, mas por que você está dizendo isso? Embasado em quê? Por que você está dizendo que o meu copo não tem essa qualidade que você está falando? Não, porque eu tenho amigos que já compraram esse copo e não ficaram muito satisfeitos. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Você sabe me dizer quem é esse amigo, qual é a empresa? Na medida em que a pessoa vai fugindo, não vou te dizer quem é chato falar em empresa. Eu tenho muita dificuldade de argumentar contra alguém que falou mal do meu produto sem eu saber como ele usou. Então, eu entendo que o senhor tem essa opinião de um amigo, sabe? É válido, se eu tivesse opiniões de amigos, eu também estaria preocupado, porém, eu tenho que lhe dizer que provavelmente há um engano nessa avaliação. Ou não é a minha marca, ou o copo teve um uso indevido, porque os testes que nós fazemos para esses copos, nenhum concorrente faz. Então, o que eu fiz com isso? Você tem razão de acreditar no seu amigo, né? Eu entendo que ele tenha dito isso a você. Né? Discordou sem Você concordar. entende com a preocupação, mas você não concorda com a afirmação. E esse é um ponto extremamente interessante em negociação. A gente precisa entender que entender o outro lado não significa concordar com ele. Empatia, né? Legal. Empatia. Né? O que é empatia? Tem as pessoas que falam assim, não, empatia é você se colocar no lugar do outro. Não, não é. Porque se eu me colocar no seu lugar, eu vou sentar nessa cadeira e vou analisar a situação a partir das minhas experiências e não das suas. Então, eu não tenho que me colocar no lugar do outro. Eu tenho que entender as razões do outro. Então, eu estou conversando com você. Eu respeito sua inteligência, eu respeito você como amigo, como profissional. Então, se você tem uma opinião totalmente contrária da minha, eu preciso entender as suas razões e não me colocar no seu lugar. Porque se eu me colocar no seu lugar, eu vou trabalhar com as minhas razões. Né? Então, eu não preciso concordar com você para entender por que você acredita no que você acredita. E olha, é muito bacana a gente compreender que nós só aprendemos com quem pensa diferente da gente. Sim. Você não aprende com quem pensa igual a você. Quem pensa igual a você te apoia, cria uma bolha. Sim. Né? Na hora que eu respeito a inteligência dele, respeito o profissionalismo, ele pensa totalmente diferente de mim sobre um determinado assunto, cara, que excelente oportunidade de fortalecer meus argumentos, de eu entender qual argumento que eu posso usar que ele não tem como refutar, e quais os argumentos que quem pensa como ele utiliza para convencer pessoas como eu. Então é aí que eu fortaleço. A pessoa fala, não, eu fui atender um cliente, o cara só sabe falar não. Rapaz, que oportunidade. Né? Se você conseguir entender por que ele fala tanto não, você vai fortalecer toda uma argumentação. Então, é preciso ter essa flexibilidade para entender que a gente não é o dono da razão.
Né? Uma vez eu fiz um post no Instagram e uma pessoa se dirigiu a mim e falou: eu sei que aquilo foi uma indireta para mim, não sei o quê. Aí eu falei para ela assim: você conhece Nicolau Copérnico? E ela deu uma balançada, era uma amiga minha. Nicolau Copérnico. Quem é Nicolau Copérnico? O cara que descobriu que a Terra gira em torno do Sol e não em torno de você. Foi o Nicolau. Procura conhecer o Nicolau. Né? E, cara, então, pelo amor de Deus, né? A gente tem que ter a tranquilidade de saber que ideias podem se opor às nossas, nós podemos perfeitamente compreender por que a pessoa pensa daquela maneira, e isso não quer dizer que eu concorde com ela, mas eu entendi as razões dela, beleza. Tá lindo. Continuo respeitando a inteligência dele, entendi um ponto de vista que eu não conhecia e continuamos amigos para todos os assuntos, menos esse. Né? Ô Jorge, mas assim, no teu entendimento, o que é uma negociação bem-sucedida? Ou comercial, ou qualquer tipo de negociação. A comercial só é bem-sucedida se você fechou a venda? Não, de jeito nenhum. A negociação, na minha opinião, é bem-sucedida quando você atingiu o seu objetivo. Ah, Jorge, mas o meu objetivo era fechar negócio. Entendo isso, mas se para fechar aquele negócio você tinha que abrir mão de situações que são essenciais para você, por exemplo, eu fechei negócio, vendi 1000 copos, mas vendi num preço que eu vou perder dinheiro para entregar. Isso foi um bom negócio? Não, isso não foi um bom negócio, foi um péssimo negócio. Então, qual foi o meu objetivo ali? Fechar negócio. Não fechei, mas o meu objetivo de explicar o meu produto, de fazer aquele cliente entender que existe um produto de mais qualidade do que o que ele usa, eu consegui retornar porque eu deixei uma boa impressão naquele cliente, para mim também caracterizam uma negociação bem-sucedida. Lógico que o que nós queremos é fechar negócio, mas fechar negócio em um processo onde você não vai criar um relacionamento de longo prazo. Eu vendi 1000 copos desses, se você me pedir mais 1000, eu não tenho como te fornecer porque eu vou quebrar. Isso não é sucesso em negociação de jeito nenhum. Resumindo, seria uma negociação que fica bom para as duas partes, para ambas as partes? Fica bom para as duas as partes, dentro dos limites de cada um, e criou um relacionamento de longo prazo. Aquela pessoa gostou de negociar comigo e eu gostei de negociar com ela. Tivemos desentendimentos no caminho, pressão daqui, pressão dali, mas no frigir dos ovos, no final, nós apertamos as mãos e eu sei que ali haverá oportunidade de outras negociações. Isso, para mim, é uma negociação bem-sucedida. Legal. E no lado pessoal, é só quando pode jogar bola ou não? Olha, do lado pessoal, é você principalmente entender que muitas vezes desistir daquela negociação vai ser muito mais importante para você do que levar ela para frente. Né? Nessa situação da bola, da brincadeira que eu fiz aqui de ser o aniversário da sogra, qual é o sucesso dessa negociação? O sucesso é ele abrir mão da pelada dele. Esse é o sucesso. O sucesso é ele não ter falado da pelada antes de perguntar, porque ela ia dizer pelada no dia do aniversário da minha mãe. Quer dizer, ele ia de qualquer jeito para o aniversário da mãe e queimou o filme, porque não lembrou do aniversário da sogra e ainda quis jogar bola. Ele se quebrou do primeiro ao quinto. Né? Então, na negociação pessoal, o que é o sucesso? O sucesso é eu conseguir o que eu queria. Claro, sempre. Mas, se para conseguir o que eu quero, eu vou pagar um preço muito alto, eu vou conseguir uma briga, uma insatisfação, um aborrecimento, eu vou ter que pagar, entre aspas, o fato da outra pessoa ter cedendo alguma coisa que vai custar muito caro para mim. É melhor respirar um pouquinho e abrir mão daquele momento. E isso, para mim, você ter a maturidade de não atravessar essa linha vermelha, para mim, é um sucesso na negociação, porque você entendeu que não era o momento mais adequado, respirou fundo, e você vai voltar, de repente, a buscar conquistar aquilo que você queria em um momento mais adequado, onde você vai ter muito mais chance. Legal. E para quem quer melhorar as habilidades em negociação, quais conselhos você daria? Olha, sem dúvida nenhuma, busque
treinamentos, palestras com quem entende profundamente do assunto. Não com quem leu um livrinho ou com quem não tem a experiência, tem só a teoria. Você tem que ter a teoria associada à experiência. O segundo aspecto é, você aprendeu, é interessante, pratica. Sabe, senta para negociar usando aquilo que você aprendeu. É só a prática que vai te dar o domínio, né? A gente não pode confundir conhecimento com sabedoria. Conhecimento é uma informação que você recebeu. Sabedoria é quando você consegue colocar aquela informação em prática, colocando o teu tempero. Eu posso dizer uma técnica de negociação para você aqui agora, que é a mesma técnica que você vai usar, só que eu uso de maneira diferente de você. Porque a tua maneira de ser te permite essa flexibilidade. E como é que você aprendeu a usar? Usando. Né? Praticando. Praticando. Né? Então, primeiro, teoria ensinada por quem não pratica, por quem não negocia todos os dias, na minha opinião, é um tiro no pé. A pessoa ouviu falar, mas ela não sabe como é que aplica. Agora, você aprendeu com quem aplica, com quem sabe utilizar, achou bacana, a ideia é boa, usa. Vai experimentando. Você não vai conseguir dominar aquela técnica na primeira utilização. Você vai precisar utilizar algumas vezes para ver a melhor forma que aquela técnica se adapta à sua maneira de ser. seu discurso, né? Legal. E você falou, né, procurar pessoas capacitadas, treinamentos e tudo mais. E sem dúvida. Você é uma delas. Eu realizo treinamentos em negociação, que eu chamo de imersão em negociação. Normalmente eu os faço em São Paulo. Eu vou ter uma turma agora, este mês, agora de março, na verdade vai ser em abril, no primeiro sábado de abril, a gente vai fazer um treinamento, que é o primeiro treinamento que eu faço aqui em São José dos Campos. É pauleira, é um dia inteiro, de 8 às 18, no Hotel Golden Tulip, e é muito bacana, mas a pessoa tem que entender o seguinte, ali é 40% de teoria e 60% de prática, você vai sentar para negociar. Né? E é uma negociação assistida, onde a gente vai comentando depois da negociação aonde poderiam ser utilizadas outras técnicas. Mas o mais importante de tudo é o despertar, né? Que eu faço isso em muitas palestras em empresas, é levar para as pessoas a ideia do seguinte, olha, eu sei que você sabe negociar. De alguma maneira você negocia. Então você tem conhecimento. Só que se você agregar técnicas comprovadas a este teu conhecimento, você vai diminuir o tempo das suas reuniões, você vai melhorar os seus resultados, você vai conseguir, com certeza, conduzir reuniões de negócio, conduzir negociações de uma maneira muito mais assertiva. E, por fim, o que você não deve fazer em treinamentos de negociação? A primeira pessoa que chegar para você e falar, faz o meu treinamento que você vai aumentar em 50% as suas vendas, corra dessa pessoa, porque é evidente que ela não sabe do que ela está falando. Ela não sabe nem o que você vende, nem para quem você vende, nem como você vende. Como é que ela pode te dizer que você vai aumentar as suas vendas? Isso é balela. Não existem atalhos para o sucesso. O sucesso chega na hora que a gente aprende com quem sabe, onde a gente busca compreender e pratica. Dá trabalho, mas vale muito a pena. Legal. O público do seu treinamento, só uma dúvida, é para todas as pessoas? Todas as pessoas, é um treinamento, normalmente eu faço treinamentos in company, né? São as empresas que me contratam para fazer, e 2 vezes por ano eu abro um treinamento que é aberto ao público. Esse treinamento é exclusivamente para 12 pessoas. Legal. São 12 pessoas, né? E não tem 13. Né? Jorge, fechou ontem a turma com 12, coloca mais um. Não coloca. A gente pode fazer mais uma turma se houver gente. Por que 12? Porque essa turma é dividida em 4 times de 3 que negociam entre si. Legal. Então, tem a dinâmica ali dentro. Tem a dinâmica e tem a atenção que eu preciso dar nesse treinamento. Eu não dou esse treinamento sozinho, eu estou acompanhado de um grande amigo, Rodolfo Araújo, que é autor de um livro de negociação chamado Negociação 360. É uma pessoa extremamente competente, professor da FGV, e nós fazemos juntos. Então, todas as negociações, nós estamos sentados assistindo aquela negociação. Legal. Então, a pessoa pratica o que a gente ensinou,
e a gente corrige eventualmente algumas falhas que a pessoa tenha dentro daquele processo. Então, é aberto, pode ser profissionais liberais, médicos, advogados, dentistas, e podem ser naturalmente empresários, executivas, empresárias, que acontece. E o meu Instagram é o @JL de Jorge Luiz, JL.al, e lá eu só falo sobre negociação. Bacana. Não tem outro assunto. Até para esse treinamento que você dá, tem as informações lá. Para esse você treinamento que a consegue o gente link. vai fazer agora, tem as informações, vai ser, como eu disse, a primeira vez que a gente traz esse treinamento para o Vale do Paraíba, na cidade de São José, no Hotel Golden Tulip, ali no hotel, no Quem Shopping assistiu Colinas. o podcast vai ter desconto. Oi, sim. Quem? Só poder de negociação. Duas perguntas. Vai ser Quem ele. assistiu o Vai podcast vai ter desconto? E o Jorge pontual, será que ele é pontual mesmo, Breno? Essa é a pergunta que eu mais ouço na vida. E eu sempre respondo só quando interessa. Isso aí. Jorge, muito obrigado. Acho que foi um conteúdo riquíssimo aqui hoje, né? A gente Maravilhoso. voltar para casa. Ô, Breno, ganhando depois eu te as conto se eu joguei negociações com bola. as mulheres, né? Se eu joguei bola ou não. Eu te conto. Mas mais importante que isso, comercialmente, a gente sabe que agrega muito para a vida dos empresários, todo mundo que acompanha a gente aqui no Vale Negócio Podcast. Queria agradecer mais uma vez, Jorge. Muito obrigado pelo seu tempo. É um grande prazer. Estou à disposição. No futuro podemos fazer mais um bate-bola, trazendo alguns assuntos do dia a dia, alguma negociação prática que vocês tenham passado por ela, que a gente pode trazer, ou mesmo comentar alguma negociação de algum filme famoso que as pessoas assistiram e a gente pode trazer qual foi a técnica que foi utilizada ali, Legal. por que conseguiu, por que não conseguiu. É bem divertido a gente analisar sob esse prisma. Eu agradeço imensamente o convite. Para mim, um privilégio estar aqui conversando com vocês. Bacana. Despedida aí, Eduardo Fraga. Não, Olha. e só agradecer pela presença e realmente conteúdo incrível aí, uma aula que a gente teve hoje aqui. E quem quiser me seguir, @felfraga. Não, foi muito bom. Agradecer também a todos, aí, né, o Jorge que nos deu essa aula, né, de negociação, e nas redes sociais, Instagram, eduardolopes.jr. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Segue a gente no Instagram e no YouTube também, @Vale Negócio Podcast. A gente sempre está trazendo empresários aqui para bater um papo, conhecer a história e fomentar o empreendedorismo e o empreendimento na nossa região. Um abraço e até a próxima.